A graça e a paz de nosso Senhor Jesus são as nossas gravações que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje o assunto é sincretismo religioso. Sincretismo significa fusão de elementos culturais diferentes em um só pensamento, mantendo, às vezes, alguns traços originais. Baseado nesse pensamento, certa vez Gandhi disse que a alma das religiões é uma só, mas está encerrada em um grande número de formas. Todas as pessoas têm o direito de professar a religião de sua escolha, e a tolerância religiosa deve ser praticada por todos. Mas isso não significa que todas as religiões sejam boas e nem que pelo fato de respeitar a pessoa que pensa diferente, você tem que aceitar ou fazer o que ela pratica. Uma pergunta: todas as religiões são iguais? Exatamente nesse assunto iremos refletir sobre o sincretismo religioso. Primeiro, Jesus era dogmático. Dogmático é a pessoa que defende uma verdade única, e o Senhor Jesus deixou isso bem claro em suas palavras. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:14. Isso significa que nem todos os caminhos levam a Deus. Há apenas dois caminhos onde as pessoas e religiões devem se enquadrar: o caminho estreito, mais difícil e conduz à vida eterna; o caminho largo e espaçoso, mais fácil e leva à morte eterna. Nos dias de Jesus na terra, havia dois fortes grupos religiosos: saduceus e fariseus. Ambos tinham posições distintas e admitiam estar fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus lhes disse que, embora pensassem que eram filhos de Deus, não passavam de filhos do diabo. João 8:41-44. E os chamou de hipócritas, filhos do inferno, serpente e raça de víboras. Segundo, a apostasia final. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos tempos muitos se desviariam da fé, e por isso precisamos estar atentos aos novos ensinos para não sermos
levados por ventos de doutrinas. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, os versos 1 e 2. Em seu livro Tirando as Coisas Abomináveis de Nossas Casas, o pastor Jonas Mendes escreveu isso. Estamos vivendo um tempo marcado por uma efervescência no âmbito espiritual. Próximo ao terceiro milênio, as pessoas pressionadas por necessidades físicas, financeiras, emocionais e principalmente espirituais correm sem cautela e o devido discernimento atrás de alternativas que, de forma imediatista, lhes proporcionem alívio. O que mais interessa para muitos é buscar interior a sinceridade, a fé e a dedicação ao que se busca, mesmo que tal coisa a ser buscada esteja longe dos princípios e padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Terceiro, precisamos defender a nossa fé. O servo de Deus deve estar cingido com a verdade, com a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Tito 1:9. O apóstolo Paulo foi chamado a evangelizar e não se envergonhava disso. Mas também disse que Deus o chamou para defender o evangelho de Cristo. Paulo disse que para julgarem suas palavras e orientou os coríntios dizendo: o que é espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. Um forte argumento sincretista é que não devemos julgar para não sermos julgados. Mas nesse texto, Jesus não estava proibindo todo e qualquer julgamento, pois no que diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Como podemos nos acautelar sem discernir quem são os falsos profetas? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Não devemos julgar no sentido de condenar, mas fomos chamados para ser luz e fazer diferença entre as trevas e a luz de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo ensinou o equilíbrio para julgai todas as coisas e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Quarto, a Bíblia é a nossa única fonte da verdade. Para saber quem, é preciso ter um padrão correto de julgamento, e o mais perfeito padrão é a Bíblia. Jesus orou dizendo: santificai-vos na verdade, a tua palavra
é a verdade. João 17:17. Precisamos ler muito a Bíblia porque examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. E podemos ler também literaturas que contenham as palavras da Bíblia, mas de acordo com a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca lhes raiará a alva. Isaías 8:20. A Igreja Protestante tem por princípio crer na Bíblia como única regra de fé e prática. Por isso, tem as suas doutrinas firmadas primeiramente na Palavra de Deus. E chegamos à conclusão. Popularmente se diz que todas as religiões são boas e falam de Deus. Mas o que andam falando de Deus? Será que tudo que falam de Deus é bom? Jesus concordava com todas as religiões? E o que a Bíblia diz sobre as outras formas de culto? A palavra de Deus disse: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Precisamos estar atentos para não sermos enganados, porque não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Cuidado para não ser enganado. Amém. A palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade. A essa pessoa do outro lado ouvindo essa mensagem, essa palavra sobre o sincretismo religioso. Que essa pessoa encontre a verdade, que ela entenda, interpreta a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.